Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Nós vamos fazer contato agora com o diretor adjunto do DIEESE, José Silvestre. Bom dia, Silvestre. Bom dia, Glauco. Ontem, o IBGE divulgou o levantamento Demografia das Empresas Estatísticas de Empreendedorismo, mostrando que o Brasil fechou mais empresas do que abriu pelo 5º ano seguido. Os dados compreendem o período entre 2014 e 2018 e no total foram 382.500 empresas fechadas, que implica aí na perda de 2.900.000 trabalhadores assalariados. Como que você viu esses dados, Silvestre? Pois é, Glauco, na verdade isso daí é reflexo, né, do baixíssimo desempenho da economia brasileira, né, desde 2014 e sobretudo a recessão que nós tivemos em 2015 e 2016, né, que derrubou o Produto Interno Bruto, o PIB, para ser em cerca de 7%, né, e mesmo nos anos posteriores, 17, 18 e 19, o crescimento foi pífio, né? Ou seja, um crescimento em torno de 1% ou algo parecido. Então isso não poderia ser diferente do ponto de vista do comportamento, né, das empresas. Então esse número que você citou, de 282 mil empresas fechadas e com uma perda aí de aproximadamente 2,9 milhões de pessoas, né? E chama a atenção também que dentro dessa perda, desse fechamento de empresa, o setor que mais foi afetado foi o comércio, né? Que teve quase 89 mil empresas fechadas a menos nesse período. Então é reflexo do comportamento da economia que a gente viveu nesses últimos anos, que aliás a economia brasileira está, como se diz aí, andando de lado há praticamente 5 anos, né? E eu acho que esses dados da pesquisa do IBGE sobre a demografia das empresas é um reflexo direto desse processo. E quando se analisa ali a questão da taxa de sobrevivência, né, por faixas de pessoal ocupado assalariado, a gente verifica também, Silvestre, que quanto maior a empresa, maior a possibilidade dela sobreviver. Então, na verdade, quem foi afetado duramente durante esse período aí foram as pequenas e médias empresas, que são responsáveis, inclusive, segundo dados do Sebrae de 2019, por 50% dos trabalhos aí com carteira assinada no Brasil. Quer dizer, mais concentração do mercado, menos emprego e também menos renda para o trabalhador de uma forma geral? É isso que a gente pode ler também por esses dados, Silvestre? Exatamente. Tem essa dimensão, né? Porque, primeiro, você são as micro e pequenas empresas, sobretudo, responsáveis por essa parcela de mais de 50% da mão de obra no Brasil, né? Ou seja, do emprego. Essas empresas, né, têm muito mais dificuldade, por exemplo, de acessar crédito, de acessar financiamento, e no momento de crise como esse que nós estamos vivendo, e também no período entre 14 e 18, que é o período da pesquisa, essas empresas são mais duramente afetadas. As empresas de porte médio e principalmente as grandes empresas, né, essas têm maior facilidade, né, do ponto de vista de competitividade, do ponto de vista de acesso a crédito, né, ao sistema financeiro, enfim. Então, são as empresas pequenas e micros que sofrem mais, que são mais afetadas, e isso afeta diretamente o emprego e, por consequência, a renda, né? Foi o que nós assistimos aí nesse período da pesquisa, né? Outro dado interessante que é o seguinte: você tem lá o que eles consideram, a pesquisa revela isso, quer dizer, as empresas que eles chamam de alto crescimento, que são aquelas empresas que têm um crescimento médio da ocupação, ou seja, de contratação,
superior a 20%, né? Então, isso, nesse período, você teve poucas empresas que tiveram essa condição, digamos, que eles chamam de autocrescimento. Então, na verdade, a pesquisa revela nada mais, nada menos do que aí, o processo, enfim, de baixíssimo crescimento da economia brasileira, em que pese, Glauco, todas as reformas que foram feitas durante esse período, seja pelo governo Temer, né, porque a pesquisa abrange o período Dilma Temer, mas, sobretudo, as reformas, elas são do período Temer, aquelas reformas, como, por exemplo, a reforma trabalhista, que tinha como um dos grandes argumentos por parte dos defensores da reforma trabalhista que isso iria, entre outras coisas, gerar emprego, né? E mesmo no atual governo, que não está, a pesquisa não abrange esse período, mas a ladainha do governo é que essas reformas todas, elas fariam, né, com que a economia brasileira deslanchasse, crescesse, gerasse emprego, gerasse renda, e a gente está vendo exatamente o contrário, né? Nós não temos tido crescimento. O crescimento, por exemplo, em 2019 foi também um pouco mais do que 1%. Quer dizer, essas reformas que você cita, né, Silvestre, a reforma trabalhista, também tivemos aí no período a lei da terceirização, tudo ali com a promessa de que seriam criados empregos, não só esses empregos não foram criados, nem do ponto de vista formal, nem do informal, como também afetou o dinamismo da economia, né, porque na verdade quando a gente vê que as grandes empresas são as que têm mais possibilidade de sobrevivência, a gente aumenta a concentração de mercado, o que é inclusive anticapitalista, né, Silvestre? Sim, você teve aí as reformas do governo Temer, a começar, né, pela emenda constitucional 95, o teto de gastos, né, chamado teto de gastos, que impede que o Estado, né, o governo possa fazer investimentos, né, mesmo que a arrecadação cresça, além daquilo que está previsto, ou seja, o orçamento do ano anterior, né, ele só pode, e as despesas elas só podem ser corrigidas pela inflação, né? Então isso engessa, e é o que nós estamos vivendo hoje, quer dizer, o debate que está vivendo hoje em relação à questão do teto de gasto. E depois as outras reformas, como a trabalhista, a terceirização, a Previdência, que não foi aprovada no governo Temer, foi aprovada no governo Bolsonaro. Um dos argumentos é que a Previdência também geraria emprego. Não aconteceu, né? E aí vamos deixar bem claro, quer dizer, obviamente que você teve a crise pandêmica, né, a pandemia do coronavírus, agora no início, a partir de março do ano corrente, mas a economia já vinha andando de lado. Tanto é verdade que no primeiro trimestre de 2020, que, portanto, praticamente não tem impacto da pandemia, você teve uma queda de 1,5% do PIB brasileiro, né? Então, as reformas que tanto o governo Temer quanto o governo Bolsonaro, na figura do Guedes, que essas reformas trariam, né, o crescimento de volta da economia brasileira, nós até agora não assistimos isso. Ao contrário, a economia continua num patamar muito baixo de crescimento. E isso que você falou, isso acaba com... você tem problema de desemprego elevado, e diga-se de passagem, acho que, Glauco, é um dado interessante a ser compartilhado com as pessoas que acompanham a Rádio Brasil Atual, que é o seguinte: o desemprego tem aumentado, e ele não aumentou mais ainda a taxa de desemprego porque, primeiro, muitas pessoas desistiram de procurar emprego, né, por não ter expectativa de arrumar emprego, e, sobretudo, por conta das medidas de isolamento social que impede que as pessoas saiam para procurar emprego. E isso nós já estamos começando a ver, né? O último dado do IBGE já revela um crescimento da taxa de desemprego. Então, a taxa de desemprego está nesse patamar porque ela não está sendo pressionada pela procura de emprego, que as pessoas não estão procurando. No momento que começa a voltar a procurar o emprego, a taxa de desemprego tende a crescer.
E como você mencionou, Silvestre, esses dados aqui compreendem um período entre 2014 e 2018, então não tem nem aí os efeitos do primeiro ano do governo Bolsonaro, com medidas inclusive contracionistas por parte da equipe econômica do Paulo Guedes, refletindo ali um crescimento pífio do PIB, e também não tem aí os impactos da pandemia. Então esse número, na verdade, deve ser muito pior quando a gente observar no ano que vem, também em 2023. Pois é, esse ano já está. Bom, aí tem projeções que indicam uma queda de 5%, 6%, dependendo da instituição que está projetando o PIB para 2020. E mesmo 2021, Glauco, que também tem projeções de 3%, 2,5%, enfim. O que ocorre? Mesmo que cresça em 2021, e deve crescer, o crescimento da economia vai ser sobre uma base muito deprimida, que vai ser 2020, né? Em torno de 5%, 6%. Portanto, se nós considerarmos de 2015 para cá, né, para que você tenha uma recuperação da economia para nos levar de volta para o patamar, sei lá, que nós tínhamos alguns anos atrás, você precisaria ter uma taxa de crescimento aí da ordem de 3 a 4%, 3, 4, 5 anos consecutivos para nós voltarmos ao mesmo patamar que tínhamos, por exemplo, lá em 2010, 2012 e coisa parecida. Então, de fato, é preocupante, porque isso gera desemprego, gera desigualdade, gera pobreza, gera miséria, que é o que está ocorrendo, né? Os dados, os indicadores têm revelado isso. Tá certo, Silvestre, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Obrigado, um bom dia. Bom dia, conversamos aqui com o diretor adjunto do Diese, José Silvestre.